Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Desta vez vou-vos mostrar os meus livros preferidos de cada género literário. Eu considero-me uma pessoa versátil na leitura. Sou uma pessoa que pode ler romances e que pode ler fantasia. Claro que inclino mais para um género do que para o outro, mas no geral consigo aproveitar a leitura de igual forma. E hoje venho-vos falar de fantasia alta, baixa fantasia também. Vou separar os dois. Romance, thriller, thriller policial, terror. São os géneros que eu considero que mais leio e que posso e que tenho na minha estante. Nunca é fácil fazer esta lista porque é muito difícil escolher os livros que nós mais gostamos de cada género. Mesmo assim, é muito difícil lançarmos, por exemplo, um top 10 dos meus livros preferidos, sendo que o primeiro é melhor que todos os outros. Isso geralmente não existe. Os top 10 são feitos conforme os 10 melhores livros que nós já lemos, mas não existe uma ordem porque é muito difícil. Aqui, de certa forma, é mais fácil, mas torna-se difícil na mesma. Mas escolher o livro que eu mais gosto de cada género, uh, eu acredito que seja mais fácil. Vamos começar pelos livros de high fantasy. São livros que eu tenho bastante na minha estante. Senhor dos Anéis, Acotar, da Sarah J. Maas, Cidade da Lua Crescente, também da Sarah J. Maas, A Guerra das Papoilas, da R.F. Kuang. Considero também high fantasy a Torre Negra do Stephen King, apesar da Torre Negra ser uma mistura de géneros, também conta com um bocadinho de high fantasy. Eh, Portanto, é um género que eu estou acostumado, é um género que eu gosto muito. Talvez é o género que eu gosto de escrever sobre. Todas as últimas coisas que eu escrevi foi tudo high fantasy, um mundo à parte, sistema mágico próprio, tentar criar ali uma ambientação única. Ou seja, eu adoro high fantasy. E o melhor livro da fantasy que eu aqui tenho, O Império Final, do Brandon Sanderson. O livro passa-se num mundo onde as cinzas caem no céu e a noite é preenchida por brumas. Há imensas lendas sobre essas brumas e geralmente o povo Ska, que é um povo agricultor, trabalhador, geralmente um pouco pobre, têm todos muito medo dessas brumas, dessas lendas, porque grandes males estão por detrás delas. O povo Ska vive há 1000 anos debaixo de uma ditadura comandada por o Senhor Soberano, que há 1000 anos atrás foi o grande salvador da Terra e que, no tempo que corre a história, ainda continua a escravizar o povo Ska. Esta história começa a apresentar-nos um dos personagens principais deste livro, que é o Kelsier. O Kelsier será o chefe de um grupo de ladrões e ele tem um sonho que é destruir o império tirano do Senhor Soberano para que o povo Ska finalmente seja liberto e que o império possa finalmente respirar. Isto também é motivado pelas suas experiências negativas do reinado do Senhor Soberano, porque o Kelsier sofreu imenso nas mãos dele. Então o Kelsier junta os seus amigos, um grupo de ladrões que são alumantes. Alumantes são pessoas que, com o poder dos metais, conseguem transformá-los em poder um, e fazer vários tipos de coisas com esse poder. Por exemplo, como está aqui no livro, alumantes que conseguem controlar o ferro, conseguem puxar metais próximos. Alumantes que consigam usar os poderes do aço conseguem empurrar os metais. Estanho amplifica os sentidos, peltre amplifica as capacidades físicas, latão acalma as emoções, zinco inflama emoções, cobre esconde a alumância e bronze revela a alumância. E depois, cada alumante consegue dominar um metal e depois existem os nascidos das brumas. Os nascidos das brumas são alumantes que conseguem controlar todos os metais. E o Kelsier é um desses nascidos das brumas. São muito raros, poderosos, muito complicados de dominar. Numa das rondas de Kelsier pelo Império, ele descobre uma rapariga que é a Vin, que será uma das personagens principais, que também tem esses poderes. E é a partir disto tudo que a história se começa a desenrolar. Mistborn é uma trilogia incrível. Como vocês, pronto, como eu estou a dizer, é a minha série preferida
de high fantasy, é o meu livro preferido de high fantasy. Foi um dos primeiros livros que me lançou no género, um dos primeiros livros que eu senti realmente uma construção e um trabalho no mundo muito grande. O Brandon Sanderson é conhecido pelo seu grande talento a construir mundos e, e também personagens, na minha opinião. O Brandon Sanderson tem uma característica que é ele gosta de dar aos seus personagens alguns problemas a nível psicológico e tentar criar uma resolução, uma evolução no personagem a partir daí. E eu pessoalmente gosto muito e acho que funciona muito bem e ele escreve muito bem isso. 5 estrelas, acho que todos os livros que eu vou meter aqui são 5 estrelas. Se tiverem curiosidade, se querem entrar no género, portanto, fica aqui a minha recomendação e este é o primeiro livro. Estivemos em High Fantasy, Alta Fantasia, passamos para Baixa Fantasia, que é um subgénero da fantasia que se passa no nosso mundo, mas que mantém os elementos da fantasia tradicional. E esse lugar é de Harry Potter e os Talismãs da Morte, mais especificamente, porque foi o livro que eu mais gostei da série. No entanto, toda a saga vale a pena. Do início ao fim, são livros maravilhosos. Não vos posso dar detalhes sobre o que se passa neste livro, mas basicamente o Harry Potter é um miúdo promissor no mundo dos feiticeiros. Aos seus 10 anos de idade, ele recebe uma carta a ser convocado para a escola de Hogwarts e a partir daí tudo muda. Vocês provavelmente já ouviram falar de Harry Potter. Isso é quase impossível não ter ouvido falar de Harry Potter. Acredito que já tenham visto os filmes. Se não viram os filmes, leram os livros. Se não leram os livros e não viram os filmes, vocês estão a perder muito. Os Talismãs da Morte é o meu livro preferido porque encerra uma jornada gigantesca, um mundo de magia único, personagens inesquecíveis. Morre muita gente, portanto vão preparados. Tenho saudades deste mundo. Para o ano 2025, provavelmente poderá ser um ano de releitura de Harry Potter. No género romance, nós temos Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Evelyn Hugo é uma das maiores estrelas de Hollywood. Ela está a aproximar-se dos 80 anos de idade e decide contar toda a sua história para a imprensa e dar aos fãs uma despedida, contando assim toda a sua jornada. A Evelyn escolhe uma jornalista, digamos, que já fez alguns bons trabalhos, mas que ainda não é muito reconhecida, e isso ao princípio cria um bocadinho de estranheza por parte da agência noticiosa, do género porque é que a Evelyn está a escolher esta mulher. Mas pronto, essa jornalista, a Monique, vai fazer o relato, vai escrever todo o relato da Evelyn sobre a sua vida nos bastidores dos filmes, a sua vida com os seus 7 maridos, porque os 7 maridos não é só o nome, aconteceram mesmo. Todos eles tiveram uma influência na personagem, mudaram o rumo da história. É um livro que me fez gostar muito da Taylor Jenkins Reid, que é a escritora. Ela escreveu uma personagem real, de feitos, profunda e uma linha de história muito bem conduzida. O meu romance preferido e por isso é que está aqui. Acho que a melhor forma de vos apresentar este livro é ler aqui o primeiro parágrafo da sinopse. Há 500 anos, mártires protestantes foram queimados. Há 30 anos, duas adolescentes desapareceram sem deixar rastro. Há semanas, o responsável da paróquia local enforcou-se na nave da igreja. Estou-vos a falar do género thriller, de quem? C.J. Tudor, Raparigas em Chamas. Está aqui um dos thrillers mais intrigantes que eu já tive a oportunidade de ler. Eu sou muito fã da autora, não sei se vocês conseguem ver ali em cima, mas tenho todos os livros já publicados dela em Portugal. Gosto muito dela. Sinto que ela tem altos e baixos nos seus livros, ou seja, para mim o topo dos livros dela é a Raparigas em Chamas. Acompanhamos a reverenda Jack, uma mãe solteira com uma filha, que vai até uma pequena aldeia que se chama Chapel Croft, e lá começam a acontecer coisas estranhas. Quando ela entra na pequena capela, raparigas em chamas começam a aparecer na parte do cemitério, dentro da igreja. A Jack começa a receber sinais misteriosos, cartas misteriosas, recebe um kit de exorcismo em casa e a partir daí a história vai se desenrolando. Vamos acompanhar a filha dela, a Jack, nesta nova aldeia, neste novo cenário, e vamos descobrir todos os segredos desta aldeia.
não sou um leitor muito assíduo de thrillers, adoro thrillers, e adoro ainda mais os thrillers que me tiram aquela sensação de que já li aquele livro. Aqueles, aqueles thrillers com plot twists já vistos em todo lado. A Raparigas em Chamas é um desses livros. É um livro que nos tira a ideia de que já vimos este plot, que já vimos esta história noutro sítio. É incrível, eu recomendo imenso. É o meu thriller preferido e por isso é que ele está aqui. Passando então para um thriller policial, temos Stephen King com o livro Billy Summers. O Billy é um assassino contratado, ele mantém firme a sua ideia de que só aceita trabalhos que sejam para matar alguém que já tenha provocado algum mal na sociedade, alguém que tenha feito alguma coisa de muito grave. E então, nesses casos, o Billy aparece. O Billy é um veterano da guerra do Iraque, é um dos melhores snipers do mundo, mas a sua carreira está a acabar e ele quer fazer uma última missão antes de depor as armas, antes de arrumar as botas. E é isso que nós vamos acompanhar aqui neste livro. O que eu gostei imenso deste livro é que eu pensei que ele fosse numa direção e ele foi totalmente noutra. E isso é uma característica muito assente no Stephen King, porque ele escreve sem rumo, sem roteiro, sem ideia quase nenhuma. Ele só deixa fluir. E nota-se muito isso neste livro. Nota-se que ele tinha uma ideia e, entretanto, já estava noutra e, por incrível que pareça, resultou super bem. É um livro intrigante. Eu digo que é um thriller policial porque nós estamos sempre ali na expectativa, sem sabermos o que é que vai acontecer a seguir, sempre a querer saber o que é que vai acontecer a seguir. É muito bem escrito. O Billy é um personagem extraordinário. Há uma altura do livro em que ele conta toda a sua história do Iraque, e esse é um momento em que nós sentimos pena, medo, conseguimos criar uma afeição ainda melhor pelo Billy, pela forma como ele viu a guerra, como ele teve que presenciar a morte de amigos. Eu recomendo muito para quem gosta de livros policiais, neste caso um thriller policial. Na categoria de terror barra fantasia, porque eu não consigo categorizar este livro apenas como terror, porque não é. Aliás, eu até podia metê-lo um bocadinho mais numa ficção científica, talvez, porque é um mundo pós-apocalíptico. A Dança da Morte, do Stephen King. Uma estirpe modificada que acaba por se soltar de um laboratório, mata 99% da população deste mundo. Ou seja, deste mundo, do nosso mundo. Os que sobrevivem estão assustados, estão com medo de também eles poderem ser os próximos a morrer. Há um caos generalizado e há duas faces neste mundo pós-apocalíptico. A mãe Abigail e o homem sombrio, em que cada pessoa sente o chamamento de uma forma diferente e vai ter com cada um deles. A partir daí há uma grande reconstrução da humanidade, há uma tentativa de reconstrução da humanidade contra a faceta do mal. O mágico, o magnífico é o facto de nós acompanharmos a destruição do mundo, pessoas a morrerem uma atrás da outra, o caos, as televisões, os jornais, tudo a apagar, tudo a ser destruído, e depois a tentativa de reconstrução da humanidade com aqueles que não foram afetados pelo vírus. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Sem dúvida alguma, que está no meu top 10 de livros da vida, de livros que eu recomendaria, de livros que eu levaria para uma ilha deserta. É uma obra de arte. Eu não sei como é que o Stephen King escreveu isto da forma como escreve, sem um plano. Há problemas com o final, eu reconheço-os. Para mim não foi um problema, eu gostei do final, mas consigo perceber quem não gostou porque é complicado, não é para toda a gente, e o Stephen King tem esse problema. No entanto, ele ganha sem dúvida a categoria deste terror barra fantasia. Ele é um livro de 1200 páginas, mas que merece todas e não se pode tirar nenhuma, porque diferente de alguns livros do Stephen King que são um bocadinho arrastados, este necessita dessas 1200 páginas para a construção que é feita ao longo da história, para a destruição do mundo e para a tentativa de reconstrução desse mundo. Recomendo muito este livro. E por fim,
o género de terror. Tentem adivinhar Stephen King com o livro The Shining. Basicamente, a partir daqui eu fiquei sem o ficheiro de áudio, infelizmente, mas eu estava-vos a falar sobre o facto de o Jack Torrance receber uma proposta para trabalhar num hotel na época de inverno, que é a época que está fechado. Ele vai tratar das máquinas, vai tratar de toda a estabilidade do hotel durante aquela época em que está fechado, e com ele vai levar a sua família, o Andy Torrance e o Danny, e coisas muito estranhas vão começar a acontecer naquele hotel, um, e os problemas alcoólicos que o Jack Torrance tem vão aumentar, e ele e a sua família vão estar em perigo. O Danny é um rapazinho com uns poderes muito recorrentes nos livros de Stephen King, que é o brilho, daí o nome da Shining. Esse brilho faz com que o rapaz pressinta, saiba coisas sem saber bem de onde é que as sabe, e hum, ele vai ser um dos personagens responsáveis por todo o plot e por todas as coisas que vão acontecer no livro. É um livro lento que muita gente não gosta. Eu adorei, especialmente é um dos livros preferidos da minha vida. Eu gosto de tudo, gosto da forma como ele é demorado, e a forma de ele ser demorado torna a ambientação mais pesada, uma ambientação em que nós estamos mesmo com os personagens a sentir aquela neve a cair enquanto eles ficam presos no hotel. É tudo muito bem descrito. Para mim, o Stephen King não falha em nada aqui. Mais uma vez, o meu autor preferido brilha. Recomendo muito e ele ganha aqui a categoria de terror. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, deixem um comentário, digam-me se já leram algum destes livros, se com estas minhas recomendações ficaram com vontade de ler alguma coisa. Infelizmente também não tenho esta imagem porque se perdeu tudo, mas falo aqui com vocês muito rapidinho, é só uma despedida. Vemo-nos no próximo vídeo, vemo-nos por aí. Está a ser um gosto partilhar estes momentos com vocês.